Bem, amigos ligados no canal Eu Quero Investir. Hoje o papo é com esses dois amigos barbudos que eu tenho aqui. Estamos aqui com a presença de Felipe Teixeira. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, a live é barba hoje, né? Eu tô fora de moda. A noite da... Boa tarde, Gustavo Massotti. E aí, boa tarde, galera. Boa tarde, O Juliano. Boa Massotti tarde, nunca foi Felipe. muito bom de cabelo fora da quarentena. Agora na quarentena, o cabelinho tá. A Ficou com gente, mais idade, só. Ele tá com uma cara, né? De senhor. Senhor. Como é que vocês estão de quarentena, vocês dois aí? Contem pra nós. depois que eu coloquei a cadeira, deu tudo certo. O problema era a cadeira. Os primeiros dias foi duro, né? Foi dureza. A cadeirinha da cozinha não dá para trabalhar muito. Cara, Bundinha quadrada. na verdade, cara, eu trabalhei de 2014 a 2017 fazendo home office. Então, para mim não é uma novidade esse tipo de coisa. E até curto bastante para e oficialmente consegue se concentrar bem. Mas tirando todo o aspecto social e comunitário que tu não sai de casa, o resto até que é bom. Pô, vamos começar explicando um pouco, assim, para quem não conhece, para quem tá chegando agora, qual é o trabalho de vocês, qual é o serviço de vocês, o que que vocês fazem e como é que as pessoas podem acompanhar o trabalho de vocês. Eu acho que essa introdução aí, muita gente que tá aqui já conhece, mas alguns podem estar aqui que não conhecem o trabalho de vocês. Seria legal vocês explicarem o que que vocês fazem e como as pessoas podem acompanhar vocês. Legal. Vai daí, mas só que posso ir eu. Manda bala aí. Bom, na verdade, o primeiro trabalho hoje que a gente tem que fazer aqui é convencer o Juliano primeiro. O Juliano tem que acreditar que a gente ganhou 30% em 2020, apesar dos pesares, né? A gente tem uma estratégia bem bacana que a gente vai apresentar para vocês, mas a Vizir nasceu no ano passado, né, em 2019, como uma research independente, e a gente ficou, além de elaborando essas estratégias de carteiras que vocês vão conhecer daqui a pouco, a gente montou um canal no Telegram e a gente meio que começou uma quarentena às avessas aí, né? Enquanto todo mundo estava vendendo, o mercado estava bombando, a gente estava oferecendo nossas carteiras, as recomendações de forma gratuita, junto com um canal de notícias onde a gente cobre o mercado financeiro em tempo real. Vem desde julho, né? Essa cobertura do mercado e as carteiras já desde janeiro do ano passado. E aí agora, no auge da confusão, a gente estava preparado para lançar a empresa, para começar a monetizar os planos e tal. E foi justamente em março, né, Massotti? Em março que a gente agora vai, né? E aí veio tudo aquilo que aconteceu com mais impacto em março. A gente prorrogou e a partir de abril, então, de 1º de abril, uma data bem boa para começar um projeto, a gente começou a colocar a Vizir no ar para assinantes, né, e consolidando esses relatórios, essas estratégias que a gente veio testando ao longo de 2019. Cara, e Não, foi e legal o que o até. Felipe falou ali, o que o Felipe falou pra mim, cara, tem que convencer o Juliano, né? Porque eu falei, cara, me explica esse negócio de ter ganho 30 e tantos por cento esse ano, né? Porque, cara, é muito difícil eu ter alguma carteira que dê lucro esse ano, né? Porque, assim, tem alguma coisa, já deu pra ter lucro, mas eles estavam me explicando justamente o fato de que a carteira deles, ela toda semana ela se encerra. Então, pô, na sexta-feira, antes de dar a zebra toda, a carteira se encerrou. Então é uma carteira que começa toda segunda, a carteira semanal deles, né? Começa toda segunda e termina toda sexta. Ou seja, o investidor compra na arrancada de segunda-feira e vende no fechamento de sexta-feira, né? Ou se der stop, se não der e tal, nem me explicaram isso. Mas a ideia é, pô, eu queria que o Massotti explicasse um pouco melhor como é que é o operacional dessa carteira, que é a principal carteira de vocês aí, que é a carteira semanal. Tá. A gente conta com outra gama de produtos também, né? Dentro do nosso portfólio, nós vamos falar especificamente dessa carteira semanal, que é o carro-chefe, que já foi testado e o ano passado ela já performou bem. Talvez chame mais atenção esse ano, porque o ano passado é bem comum a gente ouvir, tudo sobe, qualquer um ganha dinheiro.
Isso é um pouco falso, na verdade, né? Mas vamos falar especificamente agora, então, que o mercado não está tão bom, entre aspas, né? O mercado, sim, perdeu uma tendência que a gente estava vindo há anos, uma tendência de alta, aconteceu tudo o que tinha que acontecer, e está acontecendo ainda, mas a estratégia segue ainda, né? Claro que teve momentos, por exemplo, em março, que a gente até não divulgou, não fez carteira, porque oficialmente a gente falou, não faz nenhum sentido, naquele momento, mercados onde você vai ganhar menos, né? Então, não faz, a gente preservou a liquidez, vamos dizer assim. Bom, mas a carteira ela é montada, um grande exemplo é hoje, por exemplo, a carteira de hoje, o mercado está fechando, caindo 1,83, a carteira no dia de hoje, que foi iniciada hoje, segunda-feira, está subindo 1,77. Uau, que milagre que acontece isso. Não tem nenhum tipo de milagre. Na verdade, a carteira ela é montada, além de aspectos técnicos, vamos pensar em análise técnica pura, volatilidade e tudo mais, a gente também faz uma bela analisada no cenário daquilo que a gente está pensando naquela semana que está acontecendo. Na verdade, a gente começa a montar a carteira na sexta-feira prévia e só termina ela na segunda-feira, pouco antes da abertura. Por exemplo, quem compõe a carteira, vou até entregar a carteira dessa semana para quem quiser ver. Ela... Na tela. Pode pôr aí, por favor. Na verdade, ela é composta, só para ter um exemplo bem distinto, ela é composta por Klabin, BR Distribuidora, Natura, essa semana MRV e o GPA. Ok, tem aspectos técnicos, mas também a gente está vivenciando uma temporada de balanço. E isso pesou bastante também na definição dessa carteira nessa semana. Ela é também separada em cima de setores para ter algum equilíbrio. Raramente tu vai encontrar trabalhar com um monte de banco, por exemplo, numa semana só. Então a gente vai classificando não só com aspectos técnicos, mas também em que cenário está se encontrando os ativos naquele momento. Bom, na parte operacional, depois de feita a escolha, a carteira ela é muito definida também operacional dela. E a gente, hoje, por exemplo, a gente gosta muito ou indica o operacional dela desde as entradas, as realizações e os stops, que são os pontos mais importantes. E uma situação que está ajudando bastante no ano, mas eu não vou querer contar, dizer que é a sorte ou não, mas a gente teve no ano apenas 3 ou 4 sexta-feiras positivas. Então, justamente está ajudando para quem segue bem os pontos dela. Geralmente chega na sexta-feira, ela já tem batido os nossos alvos antes de sexta-feira. Outro ponto que está ajudando bastante é a volatilidade alta, né? Então, nesse cenário, a gente gosta de falar que tu tem que ser um pouco sniper, assim, né? Então, as entradas bem definidas, as saídas bem definidas, acabou a semana, põe o dinheiro e começa tudo de novo. Então, a carteira, o pessoal aí que quer começar a olhar a carteira de vocês, você recebe ela antes das 10 da manhã, vamos dizer, com os pontos de entrada já, pontos de saída e tal, tudo definido. Já bota as iscas todas ali e só pega o molinete, bota ali ó, a isquinha, joga a isca e fica esperando. Justamente. Talvez a parte mais difícil no mercado é a tua disciplina, né? A gente sabe há anos que isso acontece. O investidor entra, vamos falar que isso é só uma estratégia, tá? Mas é uma estratégia. Então essa que é talvez a parte mais importante disso tudo. Tu ter regras claras para o mercado acontecer ou para aquilo que tu está imaginando. Como eu falei, a gente tem outros produtos dentro do portfólio, mas talvez esse mais agrada ultimamente, pessoal, ou também tem uma resposta mais positiva por causa disso mesmo, por ter regras bem claras e operacionalização fácil. Então, simplesmente tu seguir os pontos daquilo que está acontecendo e torcer para que dê certo. E está dando certo, na verdade. Eu não falo nem em termos de torcida, mas assim, em termos de acreditar naquilo que está acontecendo de verdade. Não é tão difícil, na verdade não tem pouco nada difícil, né? Só seguir os pontos, aquilo que está já definido e pré-programado, vamos dizer assim.
Ô, Massotti, eu acho que pra turma que é um pouco mais iniciante, entender um pouco como é que isso funciona, seria legal, pô, eu não sei se você consegue botar aí, ou senão eu boto um gráfico na tela aqui, e você, por exemplo, mostra na carteira hoje um papel que você deu ponto de entrada. Se qual papel, pô, por exemplo, você falou de Ultrapar, né? Pô, como é que foi que deu, como é que foi esse call de Ultrapar, por exemplo? Era para comprar em qual preço e vai ser para vender em qual preço? Aqui na tela. Tá aí, Então, ó. Ultrapar. Uhum. Pode falar, quer narrar aí, Felipe? Era para comprar Ultrapar a 14,15, é isso? Vai narrando aí. Aí, um detalhe interessante, tá? Já que a gente vai falar de instrução operacional, uma das instruções da operacionalização da carteira é que a gente indica entradas até 1% acima desse valor, tá? Então é 14,15 ou 1% acima ainda está dentro do nosso acompanhamento. Então, para o cliente conseguir acompanhar esse mesmo painel que a gente, ele tem que cumprir essa regra também para que ele consiga ver a rentabilidade. Então, o Ô, Felipe, deu uma cortadinha. Como é que funcionou ali o Ultrapar? Era para comprar 14,15 ou 1% acima do preço sugerido, tá? Então, todos esses papéis têm uma instrução lá que diz, ó, até 1% acima dá para entrar. então o cara pode botar uma ordem de start, vamos dizer, né? É uma ordem de start. Passou do 14,15, pam, vai comprar automático. Perfeito. Ou se já tiver passado, ele bota o dedão ali e compra mesmo. Perfeito. Justamente. Vai lá. Vai lá, Massotti. Então, o Ultrapar, por exemplo, é um exemplo. E os ativos acabam, às vezes, abrindo. Hoje foi um exemplo, abaixo desse start aí. Então, teve gente hoje muito procurando. Eu posso comprar um pouco abaixo do preço? Falei, cara, talvez o mais indicado a gente seguir os pontos, mas o ponto mais importante seria o ponto de stop. Então, se tu conseguiu comprar um pouco mais barato, legal. Mas o indicado seria startar e comprar. Então, por exemplo, o Ultrapar, ela abriu a 14,04. Ele passou a manhã inteira 14 qualquer coisa e foi até que startou 14,15. Beleza, deu ponto de entrada. E assim seguiu o jogo. Também nessa definição, o cara vai receber esse quadrinho aí, conforme ele está na tela. O que mais vai estar dizendo nesse quadrinho? Que quando ela chegar no 15,77, seria a minha indicação de saída. Tem vários casos que a gente acontece que o papel, por exemplo, Braskem, há 2 semanas atrás, se não me engano, geralmente a gente tem um indicativo de saída que está um retorno de 10%, 12%, depende do papel e depende da vol do mercado. Mas a gente saiu, por exemplo, da Braskem com 12% e o papel subiu 30%. Às vezes eu acabo abrindo mão de uma situação justamente para seguir aqueles pontos. Então, o ponto mais importante disso tudo, além de tu seguir o objetivo, tu tem o segundo ponto que a gente indica na tela, que é o ponto de stop loss. Esse sim, que eu acho que não deveria abrir mão em qualquer tipo de situação, pelo menos nesse modelo operacional, nessa estratégia. Massotti, esse negócio do teu objetivo aí, né? Tem a parte ruim de você deixar de ganhar, mas é a segurança de tu passar o final de semana sem nada também, né? E reabrir uma posição na segunda novinha, limpa, não ficar à mercê das M's que acontecem, que na maior parte das vezes são no final de semana mesmo, né? Justamente, independente também, talvez uma premissa que eu tenho comigo é o seguinte, sobre análise, vamos dizer assim. O que mais me preocupa sempre é as entradas e saídas no prejuízo, né? Essa é a parte que eu mais penso toda vez que eu vou montar uma operação. A gente gosta de analisar de trás para frente. Porque a única coisa que tu sabe no mercado, quando tu entra no mercado, é quanto tu está disposto a perder com ele, não a ganhar, né? Por mais que a gente pense que a gente quer ganhar, sempre ganhar, mas a única coisa que tu tem o poder de definir no mercado é quanto tu vai perder. Então, toda vez que eu vou fazer uma análise, a parte mais difícil para mim é chegar assim, qual é o meu objetivo? Qual é o objetivo? Porque, oficialmente, quando a gente vai fazer a análise, a gente pensa assim, o objetivo quem vai me dar vai ser o próprio mercado, tá? Então, eu colocar lá 10, 12, 5, 3, essa é a parte mais complicada, vou falar especificamente para mim. Mas, estão tendo isso como segurança, eu sabendo onde eu vou sair se der o errado, que não é nem o errado, na verdade, é errado se eu não seguir a minha estratégia. Mas a parte do objetivo, então, fica até um pouco solta, mas
eu preciso ter essa saída na sexta-feira para recomeçar, como tu falou, na própria segunda-feira. Então, ela tem a entrada tanto e a saída, tanto se deu certo como se deu errado. Tem um outro ponto importante também, se dá para voltar à tela, é o seguinte, que a gente indica toda vez que o ativo, por exemplo, tem um hoje que quase chegou lá, atingir o meu risco, o que eu estava esperando para o meu stop, por exemplo, ali o meu risco da BR Distribuidora está 5,87. Na verdade, é o tamanho, se eu tomar stop, eu vou perder 5,87. E toda vez que o ativo chegar aí, a gente indica lá nas nossas instruções o investidor trazer a saída para o ponto de entrada, ou pelo menos ele sair parcialmente da operação, ok? Então, nada mais do que eu estou dizendo que se estou ganhando aquilo que eu estou arriscando, pelo menos eu não saio mais perdendo. Então, isso também está nas nossas instruções lá. Isso é bem bacana. E como é que o investidor tem esse acompanhamento com vocês, Massotti? Por exemplo, pô, cara, ó, agora vamos subir esse stop aqui de, por exemplo, BRDT. Vamos subir esse stop de 17,79. Vamos subir esse stop agora para 18,90. Onde é que o cara recebe essa... Pô, eu quero saber como é que eu vejo isso. Beleza. Primeiro, quando ele recebe, os pontos já estão aí. Eles não são pontos estáticos, né? Não vai mudar nenhuma vez esses pontos. Dessa carteira não muda os pontos. Então, quando ele receber, ele já tem todos. Então, ele já pode programar na primeira vez. Segundo, essa tela aí que está é no site. Depois o Felipe vai fazer um tour no site, então o cara consegue acompanhar em tempo real essa tela aí. E o terceiro, o nosso canal de assinante no Telegram, toda vez que acontece algum ponto desse atingido, o assinante recebe essa nossa notificação. Deu gain em tal ativo, ou tal ativo chegou no nosso risco zero, que a gente chama que é a realização parcial. Então, ele tem essas três possibilidades. Uma que já é na primeiro, segunda que ele recebe no assinante, e a terceira ele pode acompanhar o tempo que ele quiser, só acessando o site. Um aspecto também, só para eu terminar na estratégia, que eu acho bem importante, vocês vão concordar comigo. Vamos lá, Juliano. Se der tudo errado nessa semana, quanto é que tu vai perder nessa carteira? Tu consegue 5%. 100%. Justamente. Tu faz a média de 5 e pouco dos stops, tu já sabe. Então, eu vou começar uma semana que eu acho que, no pior dos cenários, eu já sei. Então, eu vou perder, na média, se eu tomar stop em tudo, eu vou tomar 5 e poucos por cento. Quanta grana eu vou pôr nisso aí? Aí o cara define que dinheiro que ele está a fim de perder, talvez 5%. O resto daí é história. Então, talvez essa é a parte que mais me agrada nessa estratégia. Entendi. Ô, Massotti, o Marco Antônio tá perguntando aí, pô, mas eu não sei se ele é cliente, se ele segue a carteira ou não, ou se ele tá falando de outras casas de análise, tá? Mas ele tá dizendo o seguinte, ó, pô, mas é muito difícil entrar no preço que foi proposto. Pô, na Ultrapar ali eu achei fácil, porque abriu bem abaixo, né? Então, foi fácil de entrar naquele preço ali. Pô, é legal. Vamos mostrar mais uma outra ideia, outro papel aí dos que tu comandou comprar hoje aí. Vamos pegar todos eles. Vamos dar exemplo de Natura. Talvez ela é a mais chamada atenção hoje. Nenhum momento oficialmente a Natura bateu 34,50. Ó, até vou botar na minha tela aqui, ó, NTCO3. Justo. Só pra turma não ficar na dúvida aí, ó, NTCO3. Qual foi o preço que você falou pra comprar lá? 34,50. 34,50, nem chegou lá. Não chegou lá. O que aconteceu? Estatisticamente, essa entrada a gente não pode validar. Entendi. Mas o que mais aconteceu hoje com nossos assinantes, eles falaram assim, eu estou comprando mais barato que tu. O que eu respondo, cara? Lá na PMEC, tu vai dizer que tua entrada é só no 34,50. Se o cara quiser, ele pode comprar agora por 34, por exemplo, mais barato que você. A minha entrada foi 34,50. Eu não posso validar ela porque o mercado não aconteceu. Então, ela não existe. Oficialmente, ela não existe. O call dado é no 34,50.
Mas o que a gente indica, então, já que o cara quis comprar, não quis deixar de comprar? Na verdade, ele seguiu os pontos, continuar seguindo os pontos. Oficialmente, se ele comprou abaixo de 34,50, então o stop dele vai ser muito mais curto do que oficialmente seria o meu. Então, ele que siga pelo menos o stop que está lá nos 32,49. Então, em vez de ele perder 5,80, se for alguma coisa acontecer de errado, ele vai perder menos que isso aí. Ok? Legal, então, então aqui é um belo exemplo. Ó. O Marco Antônio disse que não tinha como ter comprado, tinha que ter comprado. Nem chegou no preço que o Massotti disse ainda, né? O GPA, por exemplo, o GPA que nós estávamos mostrando antes, ó, foi fácil de comprar também, porque se era 14,30, né? Operou bem abaixo de 14,30 o dia inteiro, né? A primeira hora do mercado inteira, a segunda hora, foi passado 14,30 só na quarta hora de mercado. Deu para comprar, foi fácil de comprar também. MRV, 14,85. MRVE3. Que horas que vocês soltam o relatório, Massotti? Perto das 10 horas, 15 para 10. Ó, aqui dá pra ver também, né? Que, pô, abriu bem abaixo e era pra comprar 14 e... 14,85? Ó, e lembra que já foi na última hora do mercado. Não, e é até 1% para cima também. Então ela trabalhou o dia inteiro abaixo. Tu teve o tempo inteiro para comprar ela, né? A Clabin também, ela foi para cima, foi para baixo, teve o dia inteiro para comprar. É 17,50. Ela abriu mais positivo e deixou lá. Clabin o quê? É Clabin 4? KLBN 11. Que preço foi? 17,50. Operou abaixo desse preço várias vezes, realmente. Várias vezes. Então, claro que o ponto mais legal seria startar com ele. Mas se tu conseguir comprar mais barato, e se tiver esse interesse de comprar mais barato, lembra que tu vai ter um estoque um pouco mais barato e talvez um desempenho um pouco melhor até que a gente. Mas o ideal seria conseguir seguir os pontos como um todo. O exemplo de Clabin, por exemplo, a gente já amanheceu hoje sabendo que o mercado ia estar bem negativo pela correção que teve sexta-feira lá fora e tudo mais. Então, até na montagem de uma carteira, por exemplo, Clabin, que é contracíclica, que depende muito mais de câmbio e tudo mais, apesar de ter divulgado o balanço agora recentemente, que não foi um balanço positivo, mas também já estava meio óbvio, né, sobre isso aí, já tinha até que saído. Então, na montagem, a gente leva tudo isso em consideração também. O Massotti, a gente teve um comentário meio desaforado até de um cliente aqui que o pessoal apagou, mas eu vou falar igual, né? Que foi um pouco do início da nossa conversa, mas a gente falou sobre isso quando tinha 40 pessoas na live, só agora a gente tem 140. Que o pessoal tá dizendo, pô, não tem como ter ganhado 30% esse ano. Mas eles explicaram, gente, que a carteira deles é sempre o quê? Compra na segunda, né? Ou bota os pontos de compra na segunda, nem sempre compra na segunda, pode ser que compra só na terça, né? E vende na sexta-feira, tendo atingido os objetivos ou não. Certo, Massotti? Certo. Na verdade, olha, também hoje, já que a gente está um pouco com dúvida também, só hoje a gente mandou 40 relatórios para a APMEC. Então, todos os calls estão lá registrados também, se alguém tiver alguma dúvida. E a pergunta, daí eu quero encaixar com a pergunta do Moisés. Que o Moisés está perguntando o seguinte, tá, mas na segunda-feira eu compro que horas? Bom, a compra não é num horário na segunda-feira, a compra é quando passa pelo preço que vocês estão dizendo que é o bom de comprar. Mas e na sexta-feira? Como é que funciona na sexta-feira para vender? Como é que encerra essa carteira na sexta-feira? Que agora acho que a dúvida que o pessoal ficou como é que eu termino essa operação na sexta? É no leilão de fechamento? É na última hora? É de manhã? Como é que funciona? Justamente, lá nas instruções operacionais que tem lá, a gente indica encerrar no fechamento do pregão, tá?
Mas tem muito jeito, daí até a gestão de risco de cada um e tudo mais. Às vezes a gente abre mão até de algum desempenho que sexta-feira, mas a gente, oficialmente, ela encerra no leilão de fechamento de sexta-feira. Mas como tem gente que operacionaliza ela antes, derruba ela antes, mas oficialmente a nossa instrução ela é sexta-feira no fechamento, no leilão de fechamento. Tá? Pode ser que eu ganhe mais, pode ser que eu perca mais, então isso a gente gosta de brincar que a gente opera a preço, não tempo, né? É legal que tem duas pessoas aqui, ó, o Ângelo e o Volney, dizendo, cara, eu sigo essa carteira faz mais de um ano e tá realmente funcionando e o resultado é verdadeiro. Ô, Juliano, valeu! fazer um adendo que eu acho uma confusão bem grande que o pessoal faz. Eu recebo muito comentário, né, de usuário. Muitos deles, primeiro que eles sorteiam, né? Hoje eu não tenho como entrar nos 5 ativos, eu vou escolher só 2 essa semana. Né? Então o cara está abrindo mão da estratégia para apostar em 2 e 5. Aí tem outros que, não, eu vou entrar nos 5, mas eu não vou botar o stop. Tá correto. É bem comum também. E tem a questão do risco zero, que o Massotti comentou ali, que é o seguinte, né? Deixa eu só achar aqui. Tudo que a gente está falando agora está na instrução de operacional da carteira. Então, voltando ali, a carteira é composta por 5 ativos, ambos com peso de 20%. O intuito dela sempre é bater o nosso benchmark, que é o Ibovespa, na semana. Então, como o Massotti comentou aqui, ó, se o ativo não der entrada até o final do pregão de segunda-feira, a gente recomenda que essa ordem seja excluída e a operação encerrada. Então, tem até o final do pregão de segunda-feira para entrar. Se não entrou, não entra mais. Aqui aquela questão de 1% até acima do preço sugerido. Aqui a questão que o Massotti levantou lá. Quando chega no risco zero, né, quando empata, a gente recomenda puxar, então, esse valor de entrada do stop loss. Isso aqui pouca gente faz, né, Massotti? Pouca gente faz, e muitas vezes o papel já bateu ali no risco zero e depois ele veio para baixo. A gente não contabilizou o prejuízo e o usuário ficou sem entender o que aconteceu, né? É sempre esse detalhezinho aqui do risco zero. Pô, mas aí que é legal, o que é legal é o seguinte, ó, que vocês estão acompanhando a estratégia e dando esses calls da estratégia no Telegram de vocês, né? Então, pô, ó, pessoal, subi aqui, subi o stop pra cá, fiz não sei o quê. Então a galera que assina fica tendo isso aí online com vocês no Telegram, certo? Tem um detalhe interessante também, Juliano, que ali numa outra instrução que eu vou baixar aqui, que é bem o que a gente estava falando da questão da sexta-feira, né? Caso não tenha dado stop até o final da semana, recomendar encerrar a operação no final do dia. E tem uma questão que eu acho que passou em branco ali, que o Massotti falou que às vezes é bom ter um pouquinho de sorte também. Não sei se você vai lembrar que é o retorno do carnaval, aquela quarta-feira de cinzas, nós tivemos foi uma correção muito forte no mercado, né? E como a estratégia da semanal ela é de entrada na segunda-feira, nessa semana a gente não entrou, porque não fazia sentido entrar numa estratégia dessas de quarta para sexta. Então a gente não pegou aquela queda abrupta ali. Depois, como o Massotti comentou, quando a gente viu que o cenário estava muito remexido ali em março, não fazia sentido essa estratégia de curto, numa semana tão tensa. A gente teve semanas com 6 circuit breakers, né, Massotti? Então a gente não entrou, não operacionalizou nesse momento. Então a gente... mas vale lembrar também que está descontado do Ibov todas as semanas que a gente não operacionalizou ela. Então, tudo que ele caiu naquela semana e não teve carteira, a gente não está colocando no nosso desempenho, no nosso performance, perdão. Então, tá, muito bem. Pô, eu fiquei convencido de que a estratégia é boa. Quero seguir a estratégia de vocês, porque eu quero começar a comprar um pouquinho das ações que vocês estão me recomendando aí. Como que eu faço? Não sei se eu posso deixar tem o site aqui onde eu estou, né? O visir.com.br. Tu não acha legal, Felipe? Só faz um tourzinho ali por ele, rapidão. E a área logada do cliente, tá? Aqui é o nosso canal do Telegram. Não, para aí, eu não sou cliente. O que eu faço? Vocês vão me dar 7 dias, aí uma semaninha grátis, como é que vai ser? Podemos dar. Podemos negociar. Só para quem tá na live. Joia. Vamos deixar aqui, então, vou deixar o meu telefone, meu WhatsApp aqui, então, para a turma me procurar. Ver se está certinho. Escreve no comentário ali, ó,
O Felipe, pô, vocês têm que dar uma semana aí, o pessoal poder pegar a semana que vem, pelo menos a turma que tá aqui na live. Pegar uma semaninha cheia. Cara, vamos lembrar que também que é um preço, uma promoção de lançamento esse negócio. A gente até brincou e fez o valor dela conforme o desempenho do ano passado. Então, R$ 49,90, que é a assinatura, é o desempenho da carteira do ano passado, que é uma promoção de lançamento. Ó, só seguindo no tour da área do cliente, aqui nessa opção aqui do Telegram Vizir, a gente replicou dentro do site o que é o nosso canal de notícias lá, tá? Então aqui a gente tem um canal 12 mil membros, né, quase 13 mil, e a gente cobre o mercado financeiro em tempo real, tá? Então aqui para o cara que não quiser ficar no celular, ele está no trabalho, quiser cuidar o mercado pela área logada, pode cuidar por aqui, tá? Aqui tem todas as operações, aqui já foi colocado o fechamento de hoje, tá? Por índice, por papel. Aqui a gente faz o morning call, né, todos os dias, 7h30 da manhã. Então tem um morning call aqui em texto, dá para escutar também, ele é gravado em áudio. Tem a visão técnica que o Massotti coloca do Ibovespa no dia, para mostrar para você que é suporte, resistências. Então, diariamente também tem a visão técnica do Ibov, a agenda do dia, né, de indicadores importantes. Também pode acessar por aqui. Tem os relatórios de mini contrato, né, para quem opera mini índice, mini dólar, também. Tá? Aqui tem as carteiras recomendadas, como o Massotti falou, não está restrito a uma estratégia apenas. Né? A gente está falando só de carteira semanal, né, até agora. Mas tem a carteira mensal, 15%, né, Massotti, foi o fechamento dela em abril, né? Depois tem a Small Caps, uma carteira de buy and hold, uma carteira de dividendos. Aqui tem oportunidades também que a gente coloca todo dia, no máximo 9h30, né, Massotti? A gente coloca. Essa aí está sendo bem legal também, essa, ó. Ponto de day trade. O que é isso aí também, Juliano? Segue o mesmo modelo da semanal, a gente dá gatilhos, tanto para cima como para baixo. O cara que quer operar comprado, como quer operar vendido. Então, na verdade, são 7 gatilhos de compras e 7 gatilhos de venda. Seguindo o mesmo modelo que a semanal. Tem a instrução ali embaixo, diz, ó, é day trade. Começa no dia e encerra no dia. Também tem o ponto de entrada, o risco zero, que seria a parcial, né? O alvo e o stop. Então, vamos lá, começa o dia, o cara já sabe, quero fazer aí o trade em Magazine Luiza. Eu sei que o meu stop lá, olhando para a tela, está em 1,80. Se ela atingir o gatilho ou acionar o gatilho, tá aí todos os pontos que o cara pode seguir. Então, são 14 por dia. Lá por 9h30 da manhã, o cara já recebe esse quadrinho aí, com 7 gatilhos de compra e 7 gatilhos de venda. Pô, o cara que achar que isso tudo aí, por R$ 49,90 por mês, é caro, tá doido, hein? Pois é. Exato, Juliano. Aí tem a parte que a gente faz a cotação mesmo dos ativos, tá? Que a gente puxa deixa à disposição também, isso aqui em tempo real. E aqui que eu acho que é o nosso grande diferencial, que é, cara, a gente não tem nada para esconder, né? Então toda a nossa recomendação, agora aqui ela está travada porque a gente já encerrou o mercado, né? Mas ela fica o tempo todo, tá? Em tempo real aqui, toda a nossa operação está dando a rentabilidade junto com o Ibov ali em tempo real. Eu acho que isso é o grande diferencial que a gente oferece, né, nessa área de clientes aí. Ô Massotti, queria porque o pessoal tá. Eu vi duas ou três perguntas sobre isso aí já. O pessoal perguntando, pô, mas como é que é a tua estratégia? Ou seja, baseado no quê? Que tipo de análise você faz? E eu vi duas perguntas perguntando como é que você define o stop? Qual é a tua estratégia para escolher stop? O stop é técnico. O stop é totalmente técnico, tá? Então, lembra que eu falei lá no começo que eu gosto de olhar de trás para frente as operações. Primeiro eu seleciono os ativos, como eu falei na sexta-feira, já no fechamento, são 150 ativos que eu monitoro, né? Então, ver todo o fechamento de todo mundo sexta-feira, começa a ver a agenda da próxima semana, se tem alguém que vai chamar alguma atenção em algum tipo de aspecto, talvez notícia, não preste muita atenção em notícia, mas sei lá, balanço, alguma coisa assim, ou se é mais ligado a câmbio, como é que tá o dólar e tudo mais, a gente faz uma peneirona bem grande. Daí depois começo a filtrar e vou terminar lá só no domingo, né? Daí quando eu chego isso aí, filtrei todo mundo que eu acho que seja legal para aquela semana, e daí eu vou para o aspecto técnico mesmo, daí eu procuro
procuro algumas coisas técnicas que eu gosto de olhar, e principalmente volatilidade, como a gente está usando agora, uso muita volatilidade, né? Mas mais para as entradas, tá? E saída é totalmente técnica. Eu vou achar pontos que talvez tenha alguma reversão, talvez é um fundo, talvez tenha um suporte, alguma coisa assim que vão ser perdidas, tá? E é isso que eu mais presto atenção. O alvo, como eu falo para vocês, o alvo, olha, é mais ou menos risco-retorno, tá? Porque, mas no pior das hipóteses, vamos dizer assim, tu tem um mapa de 5 ativos, entendeu? Se tu não quer levar isso aí como carteira, como tem gente que fala, eu não consigo comprar a 5. Cara, tu tem um mapa de 5 ativos aí. Então, se tu conseguir pelo menos seguir isso aí, tem uma grande possibilidade de tu tentar performar melhor que o Ibov. E tá indo Mas bem. hoje com a corretagem tão barata que tá, pô, mesmo o cara que tem 10 mil reais pra comprar ações, o cara compra 5. Mesmo com 5 mil dá pra comprar. Porque a corretagem tá muito barata hoje, 3 reais a ordem, 10 reais a ordem. Pô, é barato ainda, né? Assim, ó, talvez na composição, quando a gente falou, tem outras, tem a carteira mensal, carteira de small caps, tem carteira de dividendos, carteira de buy and hold. Então, o que seria bacana? A gente fala, ó, essa aqui é uma estratégia, essa é a semanal. Essa aqui, então, para o perfil, daqui a pouco a gente gosta de falar, cara, separa dentro de uma cesta de produtos uma grana que tu vai fazer só essa semanal, só essa estratégia. Que tu sabe que tu vai entrar na segunda, tu vai sair na sexta-feira, tu já sabe quanto tu vai perder, oficialmente quanto tu vai perder. Então, usa um pouco dentro dessa tua cesta de investimentos esse tipo de estratégia. Então, eu acho que fica bem bacana se a gente pensar dessa maneira. Ô Massotti, me chamou a atenção que você falou que você define entrada e stop por volatilidade. Quer explicar um pouquinho isso pra turma, não? Cara, daí vão ser aspectos meio técnicos, mas vamos dizer o seguinte: cada papel tem a sua vol implícita e histórica também. Não quero entrar em muito detalhe técnico, porque eu não sou muito chato. Mas isso é medido. Então, conforme está o cenário do Ibov, eu vou calcular de cada papel também. E aquilo vai me ajudar, talvez, a identificar aqueles papéis que talvez vão ter mais volatilidade ou menos volatilidade. Teve um caso, por exemplo, ou acontece, eu separo muito também por setor, né? Às vezes, tu acha que está um negócio meio estranho, o mercado está meio agressivo. Por exemplo, eu fui muito reticente hoje para não pôr nada muito do setor elétrico. Eu estava bem convencido, para mim mesmo, que talvez teria que ter alguma coisa do setor elétrico para me ajudar. Estamos em maio, o negócio está meio estranho, né? Tem toda aquela brincadeira. Mas, tecnicamente, eu não achei nada legal do setor elétrico que eu conseguisse concluir essa carteira. Mas eu, não só técnico, eu penso também no macro como um todo, né? Para a gente conseguir ter visão mais global de tudo isso. E tu vai atrás dos papéis que tem mais volatilidade ou menos? Depende. Depende da volta do mercado e que momento que a gente está vivendo, tá? Sim, por exemplo, vamos pensar na mensal. Essa, vou confessar a dúvida que eu tive. Na mensal eu coloquei IRB essa semana, para esse mês, tá? Tecnicamente ela não está tão agradável, falando assim, mas eu estou querendo volatilidade para mesclar dentro da minha carteira, né? Então, talvez valeria a aposta numa composição de carteira. E isso trazendo para semanal, talvez a MRV seria o caso para semanal. Eu tentei achar alguém que me desse um punch também, vamos dizer assim. E também tu vai jogando conforme eu tenho que ter algo mais parecido com o Ibov, né? Então eu tenho que fazer essa composição para conseguir ganhar dele também. Ô Massotti, eu acho que é bem legal. Bem legal, assim, eu costumo dizer, eu brinco com as pessoas que trabalham aqui na empresa, que quem inventa é inventor, né? Que o cara não tem que inventar, não tem que, já que tá pagando para ter uma casa de análise, né? Por que inventar em cima da carteira, né? Então, pô, sem querer criticar assim, o cliente, assim, mas só para, acho que é uma explicação boa, né? Um dos clientes disse, uma das pessoas que está assistindo a live disse assim, ó, numa carteira semanal, quando certo tipo de investimento der negativo, seria o caso de vender essa e tentar recuperar numa outra ou num outro investimento? A ideia é que não, né?
Que fique fica ali naquele quadradinho ali. Mesmo que aquele tu venda estopou, fica líquido até a semana que vem. É isso, né? Vamos pensar ao contrário. Talvez uma outra estratégia que ele está usando, utilize essa aqui semanal para compensar aquela que está dando errado. Então, seja fiel nessa aqui, e que está performando bem e que tu atue de segunda a sexta-feira, que possa te ajudar, talvez, numa carteira que tu tenha de longo prazo. Uma coisa bem interessante nesse nosso lançamento, e casa bem com esse argumento, a gente fez o lançamento e a gente fez lá uma promoção para os X assinantes, primeiros X assinantes, ganhariam uma análise da sua carteira. Por que a gente pensou nessa análise da sua carteira? Pô, o momento está ruim e tudo mais, vamos ver como é que o pessoal, vamos dar uma ajuda aí, vamos rebalancear as carteiras. Cara, foi bem legal. Na verdade, a gente começou a receber essas análises, quem contratou, e a gente começou a olhar, né, as carteiras estavam tudo, era todo mundo filho da alta, como a gente chama, né? Então, tudo carteira de 2018, 2019, nunca tinha visto um negócio como isso que está acontecendo agora. Daí a gente pensou o seguinte, pô, além de análise de carteira, então vamos fazer um call com os caras. Eu comecei a fazer call também. Peguei e revisei. E agora eu vou te responder aquilo que tu me perguntou. Então, muitas carteiras defasadas devido ao momento e tudo mais, e o cara não tem uma estratégia definida, agora estão utilizando como percentual da grana que eles tinham de liquidez, essa estratégia da semanal para compensar aquela carteira de médio e longo prazo que eles estão perdendo um pouco de dinheiro. Então, isso fica bacana, tu fazer aquela separação por produtos, separação por estratégias, assim, eu acho que vale a pena. E ficou bem legal também. Você está sugerindo que a turma mantenha aquela carteira lá, pegue um outro dinheiro novo e fique operando essa carteira semanal até recuperar os prejuízos. Dentro dessa estratégia, eu acho que vale, né? O que mais a gente encontra é que o cara não tem uma estratégia. Na verdade, assim, tu pode não ter, fica meio complicado, né? Mas daí tu vai depender muito do teu cenário. Legal, a montagem de uma carteira. Hoje a gente encontra, nem fazer o balanceamento, talvez, não é nem obrigação, mas o cara pega uma recomendação lá de uma casa de análise, outra do assessor, outra de não sei o quê. Daí fica aquela salada de fruta lá, que no final das contas, se o mercado não responde, o cara não sabe o que fazer. Então, a gente que orienta a fazer um balanceamento, vocês também estão fazendo aí, bem bacana, a gente trabalha com setores, fica equilibrando a carteira, e principalmente, qual é o teu objetivo dentro dessa carteira? Legal, eu quero ter uma carteira de trade, então mescla ela. Eu quero ter uma carteira de longo prazo, fazer compras constantes e tudo mais. Vamos fazer essa compra constante. Todo mundo que me conhece aí sabe bem da história lá da VEG, da Itaúsa, que eu compro para meus filhos e tudo mais. É uma estratégia que se segue, que eu sigo e é para um perfil de atuação. E mesmo assim também tem a carteira. Eu não faria uma carteira semanal para minha filha, por exemplo, que não tem nada a ver com a estratégia. Então, separar as suas estratégias é bem importante. No momento, ainda mais agora, num momento como esse, fica muito mais justificável uma ideia dessa. E o Juliano? Maravilha! Agora vamos dizer o seguinte, ó. Pô, eu queria que as pessoas que estão nos assistindo tivessem a chance de seguir um pouco as estratégias de vocês e conhecer um pouquinho mais do trabalho, né? Pô, eu acho legal que todo mundo entre no canal deles no Telegram. Quem tem o Telegram, sigam eles no Telegram, né? Eu acho que, puta, até vocês tinham que arranjar uma outra maneira do cara que não tem o Telegram. Também baixa o Telegram, é tão fácil baixar o Telegram, né? Baixa o Telegram e segue a Vizir ali, né? Ali no site tem o Telegram replicado, lá o cara não precisa ter Telegram. Aberto mesmo para quem não é assinante. Isso, né? E sem precisar ter o Telegram também, o aplicativo. Pô, então mostra pra turma aí como é que faz isso, gente. Mostra aí, Felipe. Tá com um acesso gratuito. E aí, aqui ele vai ter acesso ao Telegram Vizir na área gratuita. E aí mas como é que funciona? Entra no www.vizir e daí se cadastra lá, não vai aparecer as análises, mas o Telegram aparece. Perfeito. Isso aí. Não, Juliano, eu queria a história da estratégia, como vocês estavam comentando ali.
A semana retrasada, eu acho que foi a segunda melhor performance nossa na história, né, Massotti, da semanal, 8 e pico, né, 8,26, acho que foi. E teve um cara operando a carteira que perdeu dinheiro esse dia. Ele ficou fora, uma operação ficou fora e ele entrou, né? E aquela ali, ela não deu entrada, né? Ele entrou naquela, tomou um fumo, não botou stop, nas outras ele não pegou o risco zero também. Então, tu veja que mesmo uma boa recomendação, se não for seguida a estratégia, o cara pode não só deixar de ganhar, como perder dinheiro também, né? Pô, eu acho legal, já que essa estratégia tem um ponto de entrada e um ponto de saída e um stop, você consegue, gente, dar uma ordem que ela é a entrada já com a saída, stop e já com a saída em cima. Dá para dar uma ordem múltipla dessa no home broker da XP. No home broker da XP não sei se dá, né? Mas no XP Trader dá, né? Mas dá para dar essa ordem já múltipla. Ou você já dá todas essas ordens, a entrada, o stop e a saída. Você já deixa as esperas, para você que é pescador, né? Você é pescador, você deixa as esperas já. Você já deixa a espera para comprar, o stop e a saída. Pronto, de manhã, no segunda de manhã, já deixa pronto já. Ó, igual o pescador, ó. Deixa as esperazinhas lá, ó. Uma para Lambari, uma para Jundiá, uma pro Dourado, deixa tudo prontinho ali as esperas e fica só esperando acontecer, entendeu? Até recomendo o pessoal que entra, como é muito perto do leilão ali das 10 horas, de garantir o preço de entrada e depois mexer nos stops, né? Então, primeiro garante que vai ser executar as ordens e aí depois você vai lá e coloca os stops conforme a indicação. Tem ali, ô Felipe, eu acho legal, a gente põe, ali em cima tem um videozinho de tutorial explicando como é que funciona, é bem bacana. Lá no site, está no canal da Vizir também, no YouTube, tem esse videozinho explicando ali, ó, o tutorial de operação, analisação dela. E ficou bem legal. E ali já ensina a botar o stop, botar o stop gain, tudo. Não ensina da plataforma do cara, né? Só está dizendo o que ele deve fazer, mas não especificamente da plataforma. Ficou a sugestão, então, ó. Já faz um da XP, que a maior parte todo trabalha com a XP, e já faz a do Profichart já. Daí já pegou metade das pessoas. Já foi todo mundo. Além disso, pô, eu queria saber se vocês têm algum recado final, querem fazer algum último jabá aí. Assim, a gente, vocês que são, os que já são nossos clientes, sabem que a gente indica os relatórios do Massotti e do Felipe, os relatórios da Vizir para os nossos clientes, né? Os nossos clientes têm um belo desconto na compra. Os nossos clientes conseguem pagar metade só, porque eu pago a outra metade. Né? Então, quem é nosso cliente paga só a metade da assinatura, né? Da Vizir. E a gente recomenda, pô, o Felipe vai fazer aí, para quem está na live, quem pegar o telefone dele ali, ele vai dar uma semaninha para o pessoal ver a carteira. Pô, abre essa carteira dessa semana, se bem que já está aberto ali, né? Então, pô, já mostraram a carteira aqui dessa semana, então já ganharam a semana grátis, né? Porque a carteira está ali, com os pontos todos. Né, tá gravado no canal do YouTube. Então, pô, vocês vão poder acompanhar a carteira durante a semana. Acompanhem para vocês verem o trabalho deles, que tá realmente muito legal. Então, recados finais que vocês possam dar aí, que vocês querem falar alguma coisa que eu não perguntei, sei lá. Não comprar, lógico, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas muita gente vê ali, pô, na verdade eu abri a conversa, acho que informalmente com o Juliano, porque 30% foi quando a gente agendou a live na semana passada, né? Na verdade, ela está com 38%. Na semana passada ela foi super bem. Mas não assinar uma carteira porque deu 38%, lógico que isso chama atenção, mas se essa estratégia fizer sentido para você, né? Se você realmente está disposto a entrar numa estratégia de swing trade para entrar na segunda e sair na sexta-feira, né? Acho que essa é a pergunta mais importante que você tem que se fazer, né? E fora isso, não só existe só essa carteira aí, né? Como ele falou, tem carteira de dividendos, carteira buy and hold, carteira mensal, carteira de small caps, carteira de day trade ali, né? Pontos, não é carteira, mas relatório de day trade. Então, acho que está bem completo. Fora também um canal que é bem bacana, que tem são quase 300 postagens por dia, então a gente cobre legal o mercado financeiro, assim, não deixa passar quase nada. Então, pô, aproveitem, que eu acho que esse lançamento aí vai durar meio pouco.
Bom, maravilha. E você que é nosso cliente aqui, que quer ter a assinatura da Vizir com desconto, você já sabe, converse com o seu assessor de investimentos, que ele vai conseguir essa assinatura com 50% de desconto aí, que eu vou pagar a metade da sua assinatura e você paga a metade direto para a Vizir, que é a outra metade. Mas, por favor, sigam eles no Telegram. Quem não tem o Telegram, entre pelo aplicativo do site, né? Se cadastre lá e fique seguindo os calls que eles dão no Telegram. Claro que aquele Telegram que tá ali não é o Telegram do assinante. Aquele ali, de vez em quando, tem um callzinho, né? Pelo que eu acompanho. E tem notícias, todas as notícias do mercado. Pô, uma cobertura incrível do mercado ali naquele Telegram. E tem um outro Telegram que daí é só para os assinantes. Vão atrás, conversem com o pessoal da Vizir. As análises estão fantásticas e a gente confia muito no trabalho deles. Eu queria mandar um forte abraço para esses dois gremistas, né? Na live hoje. Saudade, pô, não tocamos aqui já que a gente está entre três gremistas, não tocamos aqui o hino do Grêmio, né? Porque né, daí ia ter mais haters, daí, né? Ia ter haters colorados aí e tal. Mas se vocês, o Massotti faz até mandinga pro Grêmio ganhar, pra vocês terem uma ideia. Ô, Juliano, então, o segredo da carteira foi o seguinte: o Felipe abre lá a tela e põe lá a história da carteira. Foi lá que o Felipe, na verdade, ganhou o jogo em relação a mim. Põe lá a historinha da carreira do Massotti aqui. O Felipe ganhou o jogo quando ele escreveu esse texto aí, que tá lá na capa da carteira. Qual é o texto? Qual é o texto? Mostre lá. Peraí que eu vou mostrar. Narra aí o texto, Felipe. Vou deixar para vocês aqui. Na verdade, a provocação que eu fiz no Massotti lá foi, pô, imagina ganhar um Grenal toda semana, né? Que é a maior alegria para um gremista do que ganhar um Grenal toda semana. E aí, esse é o nosso desafio, né? Então, eu dei aquela cutucada no analista ali de, cara, tem ganhado o Ibov toda semana, cara. O Ibov virou internacional agora, né? Então, a gente vai ter que ganhar um Grenal por semana e no ano tem que ser positivo essa parada aí, né? Foi aí até porque ficar com esse histórico aí de ter perdido mais Grenais que ganhado me dói muito. Só a gente sabe, né? Mas ó, a gente pode não ganhar mais Grenais que o Inter, né, por um tempo, mas a Vizir vai ganhar do Ibov durante os próximos anos. Oremos. Senhores, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com o pessoal da Vizir. Sigam eles no Instagram, YouTube, etc e tal. Pô, dê o seu like aqui se você gostou desse nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã que teremos mais lives e mais conversas aqui no Eu Quero Investir. Senhores, muito obrigado pela visita. Valeu, turma. Valeu, obrigado, Juliano. Um abraço.